Agora há pouco a gente falava sobre serviços aí de atividade física, de graça em praça pública aqui em João Pessoa. E a gente fala também que quem tem direito a andar de graça no transporte público da capital, também no transporte intermunicipal e para outros estados. Vamos explicar esse serviço e essa opção também? Simon Cavalcante está a postos para trazer essas informações e esses detalhes, né, Simon? Boa noite para você. É isso mesmo, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. A gente traz essa informação que interessa aí a milhares de pessoas por todo o estado, né? São pessoas que chegaram aí à terceira idade e que podem desfrutar desse benefício de viajar para outras cidades, para outros estados ou simplesmente utilizar o transporte urbano aqui em João Pessoa. Então a gente vai orientar como ter acesso aí à gratuidade. Vou começar falando aí daquelas viagens para quem pretende viajar para outro município do estado. Por exemplo, quer sair aqui de João Pessoa para Patos ou de Patos para Campina Grande, enfim, os idosos têm sim direito à gratuidade, eles podem viajar sem pagar nada. Mas quem vai explicar nesse caso, né, do transporte intermunicipal é Fleming Cabral, que é gerente de DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem aqui da Paraíba. Fleming, vamos começar aí falando desse serviço, né? Ou seja, para aquelas pessoas, aqueles idosos que querem visitar um parente no interior, que querem simplesmente passear, eles podem viajar, né? Mas a quantidade de passagens é limitada, não é isso? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda, e todos os telespectadores. É importante frisar que a lei estadual, ela dá direito ao cidadão que já tem acima de 60 anos a ter a sua viagem garantida gratuita. Essa gratuidade são 2 passagens por ônibus. Então, se porventura o idoso chegar no guichê de passagens e não tiver essa gratuidade, já tiver preenchido, ele vai ter o direito de viajar, fazer o pagamento da passagem da metade, o resto da bancada. Então não tem limites para o restante das pessoas que chegarem idosos ao terminal rodoviário, seja de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras, para ele se dirigir ao guichê e fazer essa solicitação da passagem. Ou seja, é algo bem simples, né? Não precisa de nenhum documento especial, né? Você precisa fazer um cadastro para ter acesso. No caso das passagens intermunicipais, a lei ela deixa abrangente que apenas tem que comprovar a idade. E com isso fazer a solicitação. É importante frisar que qualquer reclamação que o idoso tenha, nós temos os nossos canais de recebimento dessas queixas, né? Através da ouvidoria que está lá no próprio link, na página do DR, e também através do telefone, que é um telefone gratuito, é o 0800 083 0789. Então as pessoas podem fazer a reclamação, né, ou até sugestão também, mas é importante frisar que se tiver alguma dúvida naquele dia, naquele momento, passa para informação lá na ouvidoria, dizendo dia, hora e para poder nós identificarmos, porque através do mapa de viagem que nós controlamos, nós vamos identificar se realmente houve o preenchimento daquela vaga ou não. Outra coisa, sabe, que é importante, eu peço até a compreensão de vários idosos que não deixem de informar quando desistirem da sua viagem. Por quê? Porque outros idosos que vão pagar a metade da passagem vai ver a bancada vazia. A empresa não pode ocupar aquela bancada porque ela está registrada. Então, algumas pessoas que já reclamaram, nós conseguimos detectar que as pessoas desistiram e não comunicaram. Então, prejudicou aquela pessoa que foi viajar e teve que pagar a meia passagem. Fleming, justamente por essa quantidade, né, para a gratuidade integral, só são 2 vagas, o ideal é que o idoso se programe antes, ou seja, tenta já emitir esse bilhete antes para não ficar sem, né? Enfim, se programar vai ser mais fácil, né? Com certeza, mas é isso que eu estou pedindo a compreensão, de que ele venha com antecedência, faça a sua solicitação de passagem. Se porventura ele achar que no guichê o atendimento não está sendo coerente, passa essa reclamação através da ouvidoria, seja pela internet ou pelo telefone, para que nós detectemos. E detectando, a empresa, além de ter aquela passagem garantida, ela vai ser multada. Então, mas é importante que, ultimamente, não tem tido grandes problemas. Mas o que eu volto a pedir, Simon e Linda, é que aquelas pessoas que marcam com antecedência, às vezes o idoso precisa, adoece ou precisa de uma necessidade que cancela a sua viagem, nos comunique o guichê da empresa para que outra pessoa possa usar o direito da gratuidade. Tá.
Tá dado o recado, Flamengo. Muito obrigado por trazer essas informações. Tá aí, ele falou aí sobre essas viagens intermunicipais, que é entre cidades do mesmo estado, mas para quem quer viajar para uma cidade que fica em outro estado, por exemplo, alguém está em Campina Grande, quer ir para Recife, também tem direito a essa gratuidade. Agora, o número é limitado, né, a 2 vagas e não tem essa questão dos 50%, né, de pagar 50% nas outras passagens. Isso é um benefício daqui da Paraíba, garantido aí por lei. Então, para viajar para outro estado, aí esse idoso precisa, né, emitir a carteira do idoso. E esse documento, para ele emitir, ele tem que procurar a NTT, que fica justamente aqui no terminal rodoviário, né? Vai ser necessário apresentar uma documentação que vai depender da situação do idoso, mas ele vai ter que comprovar que tem uma renda de até 2 salários mínimos, né? Porque para ter acesso a esse benefício em viagens para outros estados, tem que ter essa renda, né? Tem esse requisito de até 2 salários mínimos. Então vai precisar apresentar documento, vai ser necessário apresentar documento, contra-cheque também, e aí outras demandas também, que aí na NTT ele vai ter acesso a essas informações. Bom, falando agora do transporte urbano, ou seja, o transporte público aqui em João Pessoa, o idoso, né, a partir dos 65 anos, ele tem direito a essa gratuidade. E ele pode emitir o passe legal gratuidade. Esse cartão, ele não é obrigatório. O idoso, né, que não tem, pode ter acesso ao ônibus apresentando sua identidade como era de costume, como sempre aconteceu. Mas esse cartão, ele facilita, porque ele vai embarcar assim como os demais passageiros. Ele vai, né, encostar o cartão e vai passar pela catraca. E aí, para ter acesso a esse cartão, é muito fácil, só precisa apresentar, né, o documento oficial com foto e um comprovante de residência, né, para provar que mora aqui em João Pessoa. E esse cartão é emitido também aqui no terminal rodoviário de João Pessoa, né, no guichê do passe legal. Então, só recapitulando, para o transporte público urbano, a idade mínima é de 65 anos e para a viagem intermunicipal e interestadual, a idade mínima é menor, 60 anos. Linda, é com você no estúdio. Ok, Simon, obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Bom, agora a gente volta a falar sobre política. Por quê?